Vamos dar uma olhada aqui num vídeo bacana aqui que tem. Eu não sei se a gente. Acho que a legenda aqui vai estar boa pra vocês ou não. Bora dar uma olhada aqui, ó. Você sabia que Hitler criou um tribunal só para condenar seus opositores? Em 1933, Hitler assumiu o poder prometendo prosperidade. Qualquer semelhança com a realidade que nós estamos vivendo, qualquer semelhança, não acha estranho. Mas logo instaurou o terror. Com o incêndio suspeito do parlamento alemão, ele viu que a justiça ainda não era totalmente controlada. Hitler usou o incêndio no parlamento alemão pra falar, não, agora a gente vai resolver tudo, agora deixa pra mim aqui que nós vamos resolver tudo. No Brasil aconteceu uma coisa aí num fatídico mês de janeiro. João Paulo Dobler mandou R$10. Um dia sem ódio é um dia em vão. O ódio é o sentimento que move o mundo. Nós precisamos odiar tudo que está errado. Então o incêndio no parlamento alemão fez com que Hitler aparasse tudo e falasse, não, agora quem manda é nós. Teve um acontecimento aí num fatídico dia de janeiro, que eu cantei a pedra aqui, fazendo live, nem era nesse canal, era no meu outro canal, onde eu falei, isso aí vai dar desculpa pros caras fazer o que eles quiserem. Vamos acompanhar aqui o vídeo. Então criou o Tribunal do Povo, um órgão... Eu adoro os nomes que esquerdistas dão pras coisas. Tribunal do Povo. Lei da igualdade social pela soberania do país dos afrodescendentes dos índios Yanomami, tá ligado? O nome é sempre muito bonito. Tribunal do Povo. Porra, Tribunal do Povo. Quem que votava no tribunal? Os juízes indicados por Hitler. Mas então, era do povo? Era do povo ou era... exclusivo para condenar opositores do regime. Ali, não havia julgamento justo. Havia espetáculo, propaganda e morte. Tem um julgamento que eles estão prestes a fazer, que é um julgamento espetáculo, que é um julgamento show. Mas eu não vou falar de quem que é. O juiz mais temido desse tribunal era Roland Freisler, um fanático com domínio técnico da lei e sede por poder. A maioria dos réus era condenada à morte por enforcamento. As sentenças eram executadas horas depois. Os gritos, os insultos e a encenação estavam sempre presentes nas audiências filmadas para aterrorizar e doutrinar o povo. Um dos julgamentos mais chocantes foi o dos irmãos Hans e Sophie Scholl, estudantes da Resistência Rosa Branca. Tem vídeo da Resistência Rosa Branca, tem no Ancapso, tem no L de Liberdade. Cara, a maioria dos canais libertários conhecem essa turminha aí. Eles distribuíram panfletos contra o nazismo em 1943. Ó o crime dos caras, ó o crime dos caras. Foram presos, interrogados, julgados e executados em tempo recorde. Tem umas pessoas no Brasil que estão sendo julgadas e condenadas em tempo recorde, né? Lembrando que nesse caso aqui não existiu o devido processo legal. Não existia, tipo, primeira instância, segunda instância, terceira instância. Não existia um julgamento dentro do devido processo legal. As pessoas iam direto para a última instância e lá na última instância eles eram condenados a acabar com a vida deles. Pode ser que tenha algumas coisas que são parecidas com o que tá acontecendo num paizinho de terceiro mundo da América Latina aí, tá ligado? Mas eu não vou querer fazer esse juízo aí, né? Eu não vou querer fazer isso aí não, né? O julgamento virou propaganda. A mensagem era clara. Quem critica, morre. E em 1944, quando oficiais tentaram matar Hitler na famosa Operação Valkyria, a resposta foi brutal. Mais de 50 pessoas executadas, entre elas o coronel Klaus von Stauffenberg, o homem que plantou a bomba. Mesmo com julgamento militar, o padrão era o mesmo. Sem defesa, sem direitos, apenas punição. Tu ia lá e escutava um juiz cagar tudo, falar o que queria e acabou tua vida. Tá ligado? Ué, podia criticar, mas só criticava uma vez, né? Valeu, ideia. Tamo junto, cara. Tudo isso com o apoio da mídia, dos intelectuais permitidos e dos políticos. Tudo com o apoio da mídia. Então toda a grande mídia completamente aparelhada. Isso é fascismo. Isso é fascismo. É quando o governador, o presidente, o chanceler, sei lá, quando ele manda e a mídia toda cumpre tudo aquilo que ele queria. Bolsonaro era tão fascista
que não controlou mídia nenhuma. Bolsonaro era tão fascista que não controlou porra de mídia nenhuma. Bolsonaro seria sim um fascista se tivesse controlado a Rede Globo. Como hoje um outro partido político controla a Rede Globo, né? Com muita verba. Controla os artistas, os intelectuais, com o quê? Lei Rouanet. É muito... Assim, só é parecido. Mas Hitler e Bolsonaro são mais parecidos do que Lula e Hitler. Fica esse questionamento. E qual que é mais parecido? Fica o questionamento pra vocês, hein? Do regime. A justiça foi completamente dominada. O juiz já não julgava, apenas obedecia. A lei virou arma do Estado. Aos olhos do regime, questionar o poder era o maior crime. Freisler morreu em 1945, atingido por um bombardeio aliado. Mas muitos juízes nazistas seguiram impunes. E a lição que fica é profunda. Quando o judiciário é aparelhado, não existe mais justiça, só poder. E quando o Estado se torna uma religião, discordar vira heresia. Faz um vídeo falando de qualquer benefício que o Estado dá pro povo e pra te ver o feedback que tu vai ter nos comentários do teu vídeo. Faz o teste. A história do nazismo é uma prova do que acontece quando a liberdade individual é desprezada. E o mais assustador é que esse processo não começa com tanques nas ruas. Começa com discursos bonitos, leis necessárias e a promessa de segurança. Liberdade não se negocia, se aprende com a história ou se repete os erros. Fantástico esse vídeo e qualquer, assim, assimilação que tu possa fazer com a realidade que a gente vem passando no nosso país é só uma coincidência, tá? E aí esses dias a gente tava aqui na live, a gente volta e meia chama o ChatGPT aqui, alguém faz assim, mas Hitler era de esquerda ou de direita? Né? E eu fiquei questionando, né, o ChatGPT sobre isso. Pessoal, o Hitler, ele começou com essa ideia de direita. Daqui a pouco ele começou com a ideia de esquerda. A moral é que Hitler era simplesmente um sociopata que ele falava o que ele precisava falar para que o povo apoiasse ele e tudo mais. A moral era essa. A moral era essa. Hitler era um fascista, era um cara maluco que falava o que ele precisava falar para ter o apoio do povo. E depois que ele subiu, foi lá, tirou todo mundo, aí ele passou a ser a última voz, o último escalão que tinha. Não tinha nenhum tipo de outros poderes moderadores, né? Todos eles foram corrompidos pelo nazismo, né? E quem falasse alguma coisa contra morria também, né? Então, tipo assim, a gente vê algumas peculiaridades. Eu gostaria de fazer um vídeo, a gente poderia fazer um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, a gente pode fazer. Quais são os pontos em que Hitler é parecido com Bolsonaro e quais são os pontos que Hitler é parecido com Lula? Né? Porque eu acho muito interessante que ficaram 4 anos falando que Bolsonaro era nazista ou algo do tipo, sendo que, se a gente for parar para pensar bem, essa parada de controlar a mídia, essa palavra de controlar os juízes, essa parada de quem criticar o governo ser punido de alguma forma ou de outra. Vocês viram agora essa semana? O cara que gritou Lula ladrão numa carreata que tava passando no carro do Lula, o que aconteceu com o cara? O cara foi autuado. O cara foi autuado, meu querido. Quantas pessoas foram... E Bolsonaro teve, nós ficamos os 4 anos de Bolsonaro fazendo vídeo aqui no canal. Nesse canal não, no meu outro canal. Quantas vezes Bolsonaro era vaiado, quantas vezes Bolsonaro era achincalhado em algum lugar, e isso aconteceu. Bolsonaro não é esse cara que sai na rua hoje e todo mundo ama e todo mundo gosta. Tinha muita gente batendo panela, tinha muita gente criticando o Bolsonaro. Quantas pessoas o Bolsonaro mandou prender? Quantas pessoas o Bolsonaro mandou prender porque falou mal, ou criticou, ou a polícia chegou autuando? Hã? Acho que nós podemos ver, né? Quantas pessoas tiveram que fugir do Brasil por perseguição política do Bolsonaro? Quantas fugiram mesmo? Teve alguns que fugiram, né? Mas fugiram pra passar 4 anos cheirando cocaína lá na Europa, né? Aí é um pouco diferente, foram lá passar férias com dinheiro que foi roubado, né? Quantas pessoas fugiram do Brasil por perseguição política no governo do Bolsonaro? E quantas fugiram agora no governo do Lula? E digo até mais, meia dúzia de jornalistas que fugiram, algo do tipo, nem seria tão importante. Quantas dezenas de milhares de pessoas estão fugindo do Brasil por causa disso? Quantas dezenas de milhares de empresas estão sendo fechadas dentro do Brasil porque o Brasil simplesmente não tem mais futuro para empreender? Isso é bem mais pesado do que simplesmente meia dúzia de pessoas perseguidas, né? E as outras
E os outros 212 milhões que estão sustentando isso aqui. Um grande abraço a todos, valeu e até mais.